Olá, eu vou tentar retomar a gravação dos vídeos e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um projeto, na verdade é um projeto para a vida toda que eu tenho e já faz alguns anos que eu tenho esse projeto de uma forma um pouco intuitiva e inconsciente, só que agora em 2020 ele meio que tomou um papel e um lado mais consciente, mais concreto de realização e até de o que exatamente é isso. É, nas últimas semanas que eu criei meio que um nome para esse projeto, que na verdade é um desafio também, e eu gosto de títulos um pouco longos, então eu acabei nomeando isso de o grande desafio. O grande desafio literário para a compreensão básica da história e do pensamento da civilização humana. Isso é que, em certa parte, se trata de um projeto literário, só que ele acaba que isso é o primeiro passo, porque depois os meus planos levam a uma coisa maior, bem além dos livros. E quis colocar a civilização humana em contraposição a algumas civilizações mais específicas que muitas vezes a gente coloca, como civilização europeia, civilização ocidental ou civilização oriental e coisas assim, de realmente tentar englobar todo o planeta Terra e os Homo sapiens e o que nós produzimos de conhecimento e de vida, enfim, realmente ir numa busca dessa totalidade dos seres humanos através dos livros e não só. Mas então, como que começa isso? Isso começa há alguns anos, quando eu ainda era adolescente, mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos, que foi quando eu comecei a ler grandes clássicos da literatura, grandes livros canônicos. Eu, na verdade, desde criança gostava muito de ler, mas foi mais ou menos na cidade que eu comecei a ler os grandes clássicos e me interessar por livros que eu considerava grandiosos. Mas nessa época, e hoje eu consigo ver isso melhor, na época eu não conseguia ter muito bem essa consciência, o meu interesse era muito limitado a autores, a nomes, a grandes homens, grandes pessoas, e mais ainda limitado a um círculo ocidental, ou melhor dizendo, eurocêntrico. Os autores que me interessavam ler eram de uma forma muito limitada, autores europeus ou autores de língua americana, americanos de línguas europeias. Mas, claro, foi um processo muito importante para a minha formação nesse momento. Eu, inclusive, separei aqui 5 desses livros que foram muito marcantes para mim, dentro dessa minha formação inicial, os grandes clássicos que eu li na minha adolescência. Vou mostrá-los. Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, um autor russo, o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. É um livro em 7 volumes, aqui eu estou mostrando o segundo deles. Os Anos de Aprendizado, de Romain do Goethe, que é alemão. O Don Quixote, do Miguel de Cervantes, que é espanhol. E aqui representando um pouco da poesia do Fernando Pessoa, com Álvaro de Campos, que é de língua portuguesa. Então, esses são alguns dos exemplos desses autores que me interessavam a ler nessa época, meio que de meados da minha adolescência, mais ou menos dos 13 aos 17, principalmente no auge, assim. E meu interesse era justamente esses grandes autores. Nota-se que todos esses são pessoas bem definidamente marcadas, que fizeram uma coisa, viveram numa época, enfim, seres humanos. E eu procurava esses autores através de recomendações de professores e de listas, tipo 100 melhores livros do século XX pelo Le Monde e coisas do tipo. Era através disso que eu procurava esses autores. Hoje eu tenho uma consciência que é uma coisa muito, como eu disse, muito eurocêntrica e muito autoral, por assim dizer. Não que isso seja um problema, mas hoje eu vejo que é, de certa forma, uma limitação. Mas então, passando um pouco de tempo, em 2017,
um pouco disso na minha idade, mas que eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade de letras, graduação de letras, e no primeiro semestre, numa disciplina de introdução aos estudos clássicos, eu ia estudar alguns grandes épicos da antiguidade greco-latina, como Ilíada, Odisseia e Eneida. E eu lembro que naquela época eu fiz uma lista, esse ponto é importante porque foi quando justamente surgiu a primeira lista. Eu fiz uma lista de 10 livros que eu queria ler no meu primeiro ano de graduação em letras, e eram livros principalmente clássicos da antiguidade, principalmente europeia mesmo, que tinha esses livros, Ilíada, Odisseia, Eneida, que tinha o Satíricon do Petrônio, acho que tinha o Asno de Ouro, tinha algum livro do Aristóteles, acho que é Poética, e tinha uns livros italianos, o Dante e Boccaccio. Eu fiz essa lista de livros que eu queria ler, e acho que pra mim já simboliza um pouco um passo além, porque antes, até esses 5 livros que eu mostrei, são livros muito recentes, assim, no sentido de 400 anos pra cá. Se você for tomar a história da humanidade, a história da escrita de literatura, e não falo só literatura, isso de romance, de ficção, esse tipo de literatura humana é uma coisa muito recente. Então esse início dessa minha graduação e essa primeira lista que eu faço, para mim simboliza um pouco uma expansão dos meus interesses para pelo menos um mundo mais antigo. Ainda era uma coisa muito eurocêntrica, mas já é uma coisa um pouco mais antiga, assim, vai expandindo um pouquinho. Alguns desses livros eu li, outros não, mas foi passando um pouco mais de tempo durante a minha graduação, hoje fazem 4 anos. Eu fui me interessando por outras coisas, fui fazer teatro, performance, me envolvi um pouco com artes visuais também, e interessei muito pelo estudo e práticas de religiões. E, inclusive nesse meio tempo, teve uma época que eu comecei a me interessar por estudar alguns historiadores da religião, e mitólogos e antropólogos, como Joseph Campbell, o Levi-Strauss, o Mircea Eliade. E em algumas dessas leituras eu fui vendo assim que a literatura mesmo em si, e a cultura e as histórias eram muito além de livros de autores. Então tinha muitas histórias que não estavam necessariamente em um livro, que eram histórias mitológicas que vão passando por gerações, essas histórias meio anônimas. E muitos livros também que não tinham um autor definido, e fui me interessando por outros locais, por culturas ameríndias e culturas africanas, culturas asiáticas, principalmente as culturas de origem védica, hoje no subcontinente indiano. E então fui expandindo um pouco geograficamente e temporalmente os meus interesses por civilizações e por artes e literaturas. E nesse meio tempo também eu pude viajar um pouco por alguns lugares do mundo, que também concretiza um pouco esse interesse. Então eu vejo que pra mim tem uma ordem muito concatenada até de eu vejo um filme de um local, quero aprofundar um pouco mais, leio um livro daquela mesma cultura, me interesso muito por aquela cultura, quero conhecer pessoalmente, quero viajar àquele lugar. Isso eu consegui realizar alguns dos meus interesses. Mas sempre você vai ler sobre o local, me interessar sobre aquilo. Mas enfim, finalmente chegamos no ponto chave, que é esse ano de 2020. No começo do ano, teve até, acho que foi durante até uma aula que eu estava tendo, eu falei, vou escrever uma lista de clássicos que eu acho que eu tenho que ler. Eu lembro até que nessa lista acho que tava a Eneida, que a Eneida eu acabei não lendo, tava a Bíblia, que eu tinha começado a ler, tinha lido Gênesis há alguns anos, mas não ia pra frente. O Alcorão, que idem, tinha começado a ler, mas não tinha terminado. E, enfim, tinha alguns livros nessa lista. Isso foi mais ou menos em fevereiro de 2020. E quando, em meados da pandemia, mais especificamente em maio,
Eu fiz realmente uma lista e tá aqui o papelzinho dela, até um papel super amassado, tem essa borda que eu não tirei, mas eu gosto dele assim. Mas eu simplesmente escrevi livros a ler e coloquei 13 livros, que são livros que assim, eu falava, nossa, são livros importantes, acho que eu tenho que ler esse livro, até assim, tenho que ler esse livro dentro da minha formação do curso de letras, que estou para me formar nos próximos meses. Mas aí os livros que eu coloquei são a Bíblia, o Alcorão, os Vedas, o Mahabharata, As Mil e Uma Noites, a Eneida, a Divina Comédia do Dante, Decameron do Boccaccio, o Alden, Finnegan's Wake do James Joyce, o Bardo Todorov, o livro tibetano dos mortos, a Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda e o Infinite Jest do David Foster Wallace. Então eu criei essa lista de 13 livros e comecei. Comecei a fazer as leituras, aí vou mostrar aqui os livros que eu consegui concluir nesse meio tempo, mais ou menos de uns 5 meses e meio. O primeiro que eu comecei foi realmente a Bíblia, que foi aquela coisa, foram 2 meses para ler o Antigo e o Novo Testamento, né? A Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. E enfim, foi realmente uma coisa que muito enriquecedora e realmente abriram várias portas. Depois eu quero fazer um vídeo, inclusive, para comentar não só a Bíblia, mas também a Bíblia, fazer um vídeo o que eu aprendi lendo a Bíblia, o que eu aprendi lendo alguns dos outros livros. Li também o Alcorão, concluí, eu tinha começado ele no ano passado, lido mais ou menos umas 200 páginas, dessa vez eu concluí e foi de uma forma muito mais gratificante. E também os livros Das Mil e Uma Noites, são esses 4 volumes. E inclusive eu li o Alcorão num contexto que eu tava lendo As Mil e Uma Noites. Eu falei assim, que é hora de pegar o Alcorão. Tô bem nesse contexto dessa leitura do mundo árabe e acho que realmente colaborou. Esse livro das Minhas Noites realmente, de fato, foi o meu favorito dentro desse meio tempo de leitura, assim, foi realmente entre os meus livros favoritos da vida. Li também o Alden, Civil Disobedience, do Henry David Thoreau. E que é um livro que também estava engavetado há anos, que eu queria ler. Li a Autobiografia de um Yogi, que também foi incrível. E esse é um livro mais moderno, esses últimos são livros mais contemporâneos. E li o Finnegan's Wake do James Joyce, esse foi difícil, foram 5 meses para ler esse livro. E tava assim, eu tinha comprado ele há alguns anos e tinha entrado assim, algum dia da vida eu leio esse livro, não sei quando, e enfim, senti que esse ano chegou o momento. Então essas foram as leituras que eu concluí. Mas no meio dessa coisa, foi vivendo uns livros, fazendo pesquisa e um livro leva a outro, e uma coisa leva a outra sempre. E eu acabei expandindo um pouco a lista original vindo só até aqui. E depois eu acabei colocando os outros livros, que falei assim, já que tô lendo a Bíblia e o Alcorão, então acho que seria interessante ler também livros sagrados de outras civilizações. Então nisso eu peguei, inclusive na listinha tem os Vedas, que é o livro sagrado, são os livros mais sagrados do hinduísmo, só que é um pouco mais complicado. Mas aí eu peguei e fui ler uns livros sagrados de sabedoria chinesa, como o Dao De Ching, ou Tao Te Ching, né, o livro sagrado do taoísmo. Os Anacletos do Confúcio, que é o livro primordial do confucionismo. E na tradição indiana, os Yoga Sutras do Patanjali. E as Upanishadas. E atualmente, leituras que eu estou em meio, o processo de fazer, que são o I Ching, que também é chinês. Inclusive é engraçado que quando eu fui colocar os livros chineses, eu coloquei, a princípio eu ia ler só os Anacletos e o Tao Te Ching, só que gostei muito e vi que algo levava ao I Ching. Então isso que é uma coisa sempre leva a outra, que leva a outra, e é um processo infinito, né? Continuando dos indianos, tô lendo esse Hatha Yoga Pradipika. Na verdade ele só a introdução, não comecei o livro em si. Da lista principal, por assim dizer, tô na batalha para ler o Infinite Jest, aqui, não sei se dá pra ver. E enfim, sendo uma batalha como foi o Finnegan's Wake,
Mas vamos indo. E um dos dois últimos que eu inseri é O Príncipe do Maquiavel, que tá aqui engavetado há anos. Mesmo caso dos Lusíadas do Luiz de Camões. Dos Lusíadas ainda não comecei, o Príncipe eu comecei nessa semana. Que são todos livros que eu vejo que, agora fazendo uma síntese do que é isso, minha visão disso tudo. São todos livros que eu vejo que são, se não essenciais, importantes para a compreensão do pensamento e das realizações de cada um dos povos. Os Lusíadas vai ajudar a entender muito o que é o povo português, e nisso até para a gente entender um pouco, contextualizar o Brasil. Ler esses livros como o I Ching e os Analetos e o Tao Te Ching, obviamente vão ajudar a compreender o que foi a civilização chinesa e, enfim, e As Mil e Uma Noites e o Alcorão vão me mostrar um pouco mais sobre o que é a cultura árabe e tudo. Então, meio que esse é o meu objetivo desse projeto, que retomando o nome dele, o Grande Desafio Literário para a Compreensão Básica da História e do Pensamento da Civilização Humana. Que é exatamente isso, ler, e como eu disse anteriormente, não só ler, porque a leitura vai despertar, eu quero ir lá, quero conhecer a Índia, quero conhecer a China, quero conhecer o Egito, e etc. O mundo é muito grande e quero explorá-lo. Mas começar realmente através da literatura para não estar uma coisa muito crua. E o meu ponto desse desafio, que realmente mudei a chave esse ano, como eu mostrei, esses livros que eu me interessava e lia anteriormente eram livros de autores. O Goethe é um grande autor, uma grande pessoa para a história, o Proust, idem. E agora, embora ainda tenha alguns livros que são de autores como James Joyce, Parabon Yogananda, o meu interesse passa a ser muito mais para alguns livros que eu não sei se eu posso chamar de anônimos, mas pelo menos são livros de povos, não são livros de pessoas. E eu vejo que ambos expressam igualmente a riqueza e o êxito de um povo, seja através de uma pessoa só que escreveu uma obra, ou seja através de uma obra que talvez tenha sido escrita por uma pessoa, talvez tenha sido escrita por várias pessoas, que acaba chegando nesses autores meio mitológicos e realmente, tipo, As Mil e Uma Noites não tem um autor, é um livro anônimo. E a Bíblia, embora tenha os profetas, é totalmente dubitável, não sei se é a palavra que existe, mas é totalmente questionável a autoria, e isso me interessa muito também hoje. Mas enfim, quero fazer uma síntese. Esse projeto é justamente procurar, através da leitura de alguns livros, chegar numa compreensão realmente básica do que é o pensamento humano, o que é a civilização humana, o que nós como seres humanos produzimos e o que nós podemos fazer, e ter uma noção um pouco disso e realmente expandir os interesses por querer ver o que realmente esses povos estão fazendo. Mas enfim, e essa lista só vai aumentando, que vai vendo, vai descobre, o épico de Gilgamesh, que é da Mesopotâmia, tem um épico maia, e enfim, e outros livros, Metamorfoses do Ovídio, e enfim, vai sempre aumentando a lista, que realmente uma busca interminável por conhecimento. Sempre tem, a vida é finita, mas o conhecimento é infinito, então sempre vai ter mais coisas para ler, mais coisas para ver, coisas para locais para visitar e viajar, enfim. É isso que eu queria apresentar, esse projeto hoje. E se você ficou até o fim do vídeo, eu agradeço muito. Espero que incentive alguém a ler, despertar um pouco para ler algum desses livros, ou pensar de alguma coisa assim. Enfim, agradeço se você ficou até aqui. E se gostou desse vídeo, deixa o like. Enfim, agradeço a sua presença e até a próxima.